Entenda a política em Hannah Arendt em apenas 5 minutos. Liberdade. Não a liberdade enquanto egoísmo, mas uma liberdade enquanto individualidades, singularidades que caminham juntas para o bem comum, para a realização do bem comum. Essa é a condição fundamental para que se concretize, para que se realize a política. Aliás, o bem comum é o bem da polis. Polis, a palavra grega que significa cidade, onde todos vivem, bem comum. Isso nos leva à ideia de pluralidade. O que seria isso em Hannah Arendt? Na pluralidade, as singularidades ao mesmo tempo são respeitadas e respeitam o que decide o bem comum. Ou seja, a política se realiza também em um constante exercício dialético, tese, antítese, posições opostas, mas sempre na condição de respeito ao outro. A política se realiza pelo outro, assim como a singularidade e a pluralidade. Natalidade. Para Hannah Arendt, a cada nascimento surge uma nova possibilidade de realização da política, de transcendência e aperfeiçoamento da política enquanto pluralidade. E com cada nascimento, com cada natalidade, vem o milagre ou a possibilidade do milagre. O que é um milagre? O milagre seria um salto qualitativo democrático. O milagre existiria a partir do momento em que surge uma liderança, um líder. A ação de um líder começa o processo de mudança. A ação de um líder que nasceu como um milagre em potencial. Essa ação do líder nos faz chegar ao segundo momento da ação política, onde há uma adesão de várias pessoas, formando uma ação em concerto, uma ação em conjunto, e essa ação em concerto chega ao terceiro passo da ação política, que seria o surgimento de novos processos, de novos rumos dentro daquela revolução, daquela mudança começada pelo primeiro líder. Ou seja, a ação política então tem o surgimento de uma liderança que nasce espontaneamente com o indivíduo, e essa liderança promove o milagre da adesão em concerto e do surgimento de novos processos revolucionários em benefício da política enquanto vida coletiva e plural. A ação nos leva a uma outra ideia também em Hannah Arendt. Quando agimos, aparecemos. E onde agimos? Agimos exatamente na ágora, na praça pública. Agimos com o outro, pela política e na polis. O que seria o espaço do desaparecimento? É a casa. A esfera doméstica, para os gregos antigos, era onde estava o idion, que foi traduzido para o português como idiota. Quem seria o idiota? Aquele sujeito, na Grécia Antiga, obrigatoriamente preso ao mundo doméstico, ao mundo material, ao mundo da não participação política lá na Grécia. Isso cabia aos escravos, cabia aos estrangeiros, cabia às mulheres, cabia aos menores de idade. Enfim, não devemos ter uma vida resumida apenas a atividades domésticas, a atividades materiais, ligadas ao trabalho, ao labor, ao sustento da vida biológica, mas devemos também aparecer na vida política. Totalitarismo e fascismo. Fica fácil entender agora o que é isso. No totalitarismo, as pessoas sentam-se em seus sofás, se preocupam apenas com um governo que lhes dê empregabilidade, segurança, saúde para o trabalho, educação para o trabalho, para que as pessoas tenham paz para a realização dessa vida desaparecida, dessa vida sombria, que é a vida do trabalho, do consumo, do consumismo, da realização da vida material propriamente dita. Enfim, viver só para essas necessidades biológicas, só para o trabalho, é viver desaparecido enquanto ser humano, é viver longe da polis, longe da cidade, longe da política. É isso que acontece na sociedade de massas, onde temos indivíduos apolíticos, que não enxergam o outro, que não se dirigem para o outro, mas se dirigem apenas para as suas próprias vidas materiais, biológicas, consumistas, todos se comportando da mesma maneira, numa falsa individualidade. É isso que é a sociedade de massas, falsos indivíduos. Falsos porque se comportam da mesma maneira consumista e não política, negam o bem comum e benefício do bem próprio. Ao invés de pensarem em um plano, em um projeto coletivo, pensam nos seus projetos pessoais e profissionais. Enfim,
Hannah Arendt fala do medo e dos meios de comunicação que massificam mais ainda os comportamentos. Hoje temos medo do futuro coletivo, pensamos apenas em nosso futuro. Os alemães, na época da Alemanha nazista, tinham medo dos judeus e dos comunistas, e os meios de comunicação reforçam esse medo, reforçam esse comportamento igual e massificado. À época da Alemanha nazista tínhamos o rádio, hoje temos as redes sociais. Enfim, hoje essas redes sociais massificam, expandem esse comportamento individualista, egoísta e consumista. Esse é o caminho para o fascismo, para a não participação na política, para a destruição da política. Muito obrigado e até o próximo vídeo.